Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Vamos levantar. Tá começando o dia aí fora. O sol já tá raiando, né? E a vida começou. Então, bom dia para vocês. São 7 horas da manhã. Hoje é dia 14 de abril de 2026. Hoje é uma terça-feira e nós estamos aqui com uma coleção de notícias para você começar o seu dia muitíssimo bem informado aqui. Daqui a pouco chega no trabalho para comentar com os colegas lá, principalmente com aquele colega mais alienado, que nunca sabe de nada, né, o que está acontecendo no mundo. Então é muito bom a gente começar aqui já tendo, né, uma leitura assim, em diagonal do que está acontecendo com o mundo, que é a proposta aqui do nosso Desperta, tá bom? Então eu espero que você se levante com muita alegria, que tenha um dia maravilhoso, produtivo e que termine o dia lá no final da tarde cansado, porém realizado, tá bom? Bom dia para você. Vamos lá, gente. Olha, hoje nós vamos dar destaque aqui no nosso noticiário para dois fatos que têm relação, um deles com uma relação direta com o noticiário político aqui no Brasil, que é a prisão de Hamas nos Estados Unidos, e outro que é o bloqueio naval norte-americano. Vou começar pelo bloqueio. Quero mostrar para vocês aqui a tela que eu tenho mostrado aqui eventualmente, que é a tela que mostra o serviço de acompanhamento online das rotas navais. Está aqui, ó. Esse aqui é o Estreito de Hormuz, tá? E esses símbolos aqui em vermelho são os transatlânticos que estão lá, os petroleiros. Os navios em vermelho são navios petroleiros, tá? Ontem, desde 11 horas da manhã, o que aconteceu? O Trump falou, olha, não passa mais navio nenhum. Nessa estratégia doidivanas de guerra dele, ele resolveu replicar aquilo que os inimigos vêm fazendo, que o Irã vem fazendo, que era impedir o trânsito de petroleiros ali. Só que repara bem aqui, olha, que tem aqui, olha, 3 setinhas, tá vendo, ó? 1, 2, 3, entrando no Estreito de Hormuz, tá? Vou pedir até para o Alex aproximar um pouco mais essa tela. Dá para botar em tela cheia aí, Alex? Quero mostrar esses 3 naviozinhos que estão passeando por ali. Aí, agora eu vou aumentar aqui na minha tela para você ver direitinho. Olha aqui, olha. Esses pontinhos aqui pequenininhos, que tem um triângulo marcando, são as rotas de navios que estão em trânsito, tá? São 3 petroleiros chineses que conseguiram furar o bloqueio do Trump. Portanto, o bloqueio naval lá no Estreito de Hormuz, que segundo o Trump está acontecendo desde 11 horas da manhã, está acontecendo, né, para inglês ver, ou para americano ver, porque na prática os navios estão passando por ali, estão passando com autorização do Irã e contra a vontade dos Estados Unidos. Agora, pensa bem se não é uma guerra completamente estrambelhada. Afinal de contas, paralisar o trânsito de petróleo no Oriente Médio, ou do Oriente Médio para o planeta, era uma tática do Irã. Para quê? Para forçar uma crise na economia global e criar uma pressão para que os aliados dos Estados Unidos forcem o governo daquele país a deixar a sua insensatez de lado e passar a negociar certas questões aí. É preciso lembrar para vocês sempre que o mundo não era da maneira como está desde sempre, que a guerra não foi estabelecida para resolver um problema da circulação do petróleo, que ele é consequência dos atos de Trump e dos atos do Netanyahu. Portanto, o mundo, se não tivesse tido essa ofensiva de ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, não estaria vivendo esse problema. O petróleo não estaria sendo negociado a quase $100, como aconteceu no fechamento de ontem, não estaria arriscado aí a pular de patamar, né? Porque, afinal de contas, o conflito vai se cronificando, os Estados Unidos não sabem mais o que fazer para obrigar os iranianos a uma resposta defensiva mais suave. Os iranianos estão lá dispostos a tomar bomba na cabeça, mas continuar lutando contra os Estados Unidos, enquanto isso vão impondo a derrota do século, né? Digamos assim, a derrota de Pirro, invertendo o bordão grego, né, do general Pirro, aquele cuja vitória custou quase todo o seu exército, os americanos estão fazendo a mesma coisa lá. E, enquanto isso, nas barbas do bloqueio, os petroleiros chineses continuam passando de um lado para outro. E aí vamos ver o que vai acontecer no mundo se os Estados Unidos se meterem a besta com um petroleiro chinês, um petroleiro de bandeira chinesa, né? É o próximo desdobramento dessa guerra que a gente está por ver acontecer ainda. Acontece que ela é tão insensata que para essa situação gerar um incidente internacional gravíssimo não custa nada. Então anota aí no seu caderninho, tá bom? Essa é a vida no dia de hoje lá. Bom, esse é um problema. Ontem nós tivemos lá mais uma manifestação do completo estado de desequilíbrio mental do presidente dos Estados Unidos, que criou uma charge ofensiva contra todos os cristãos. Ele se colocou na imagem de Cristo e aparece como se estivesse curando um doente, né? Do alto da sua prepotência, ele conseguiu desagradar
todo mundo. Do Papa até o presidente do Irã, todo mundo falou mal do Trump por causa dessa maluquice. E enquanto isso, né, os inimigos internos começam a criar aquilo que pode levar a uma solução antecipada para o mandato desse maluco que está lá dirigindo os Estados Unidos com o dedo naquele botão vermelho do arsenal nuclear que pode explodir a Terra muitas vezes. Qual é a solução? 25ª emenda. A 25ª emenda prevê que presidentes que estão com problemas cognitivos podem ser afastados desde que haja uma manifestação do vice-presidente da República, tá? Isso nunca foi usado na história dos Estados Unidos, seria a primeira vez. Agora, parece cada dia mais claro que o presidente daquele país sofre um processo acelerado de demência frontotemporal. Esses são os dois destaques do jornal de hoje, mas temos muito mais. Olha, hoje termina uma das empreitadas parlamentares mais mal sucedidas da história da República, que foi a CPI do crime organizado. Com tanta matéria para apresentar, vão votar hoje, não devem aprovar o relatório do senador Alessandro Vieira, que contém ali vários pedidos de indiciamento, inclusive dos ministros do Supremo enrolados com o seu Daniel Vorcaro, né? O futuro do relatório proposto por ele, todo mundo já sabe, vai ser o arquivo ou a lata de lixo parlamentar. Todo esse esforço jogado fora por conta da atuação política dessa. E também, vamos dizer cá entre nós, né, das ações concretas do Supremo que acabaram com o poder das CPIs. O Supremo Tribunal Federal simplesmente atendeu a todas as manifestações de pessoas que eram de interesse dessa investigação parlamentar e não concedeu nada para ninguém. Todo mundo que não quis falar foi ao Supremo e conseguiu sair incólume da CPI como se tivesse acontecido nada. E o Brasil desperdiçou mais uma chance grande de entender quais são os meandros do funcionamento do seu crime organizado. Mas teremos hoje a votação do relatório do senador Alessandro Vieira, né? E quem sabe, se o plenário tão dividido daquela comissão aprova, né? Esperança vã. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Deixa eu chamar meu amigo Alex aqui, porque nós temos muito o que fazer hoje. O dia já vai longe. Alex, bom dia, meu filho. Como vai você? Tudo bem? Descansou bem? Dormiu bem? Bom dia, Panuso. Bom dia, nossa audiência. Estou ótimo. E você, como está, Panuso? Tudo bem? Muito bem. Graças a Deus. Tudo beleza, Alex. Perfeito. Eu dormi muito bem. Então vamos nessa terça-feira de ótimo programa aqui, Panuso. Muito bom. E o que nós temos sobre futebol hoje, Alex? Temos alguma coisa? Não? Hoje teremos Sul-Americana e Libertadores. Antes de eu começar a falar sobre a Sul-Americana, na sexta-feira eu errei, eu coloquei que o Vasco perdeu para um time aleatório, porém não foi o Vasco. Foi o Bragantino. Eu esperei o tempo oportuno para me desculpar aqui com a nossa audiência. Como assim? Não me explica esse erro aí. Eu coloquei que o Vasco perdeu, porém não era o Vasco, era o Bragantino contra o Carabobo. E perdeu, e na sexta-feira eu falei que foi o Vasco que perdeu, mas eu me desculpando aqui com a nossa audiência. Ele passou os dias, pessoal, refletindo sobre esse erro, amadurecendo e finalmente resolveu assumir os seus erros, né, e tocar a vida adiante apesar desse erro terrível cometido por Alex Amorim. Isso mesmo. E prosseguindo aqui, para nós hoje teremos a Sul-Americana. O São Paulo vai jogar contra o O'Higgins ali do Chile. O Santos vai jogar contra o Recoleta. E tem um dado curioso que o presidente do clube provavelmente vai jogar, porque esse time paraguaio vai com o time reserva. E o presidente é inscrito e ele tem 50 anos. Então vamos ver esse show de horror que vai acontecer hoje lá. Peraí, vamos de novo. Como é que é? Qual é o time? Recoleta FC do Paraguai. Eles estão disputando ali o Campeonato Paraguaio e hoje vão ali com o time reserva. E o presidente do clube, que tem 50 anos, ele é inscrito para jogar a competição. Então provavelmente teremos o presidente jogando o jogo. Então vamos verificar para ver se ele entrará em campo contra um time do Neymar, Panunzio. Pô, que coisa curiosa, isso, o presidente do clube com 50 anos, campeonato sendo, é igual botar a Leila Pereira para jogar uma partida pelo Palmeiras, é isso? Isso mesmo, Panu. Seria basicamente a mesma situação, então vamos aguardar para ver se o presidente do clube irá atuar ali contra o Santos nessa partida importante de fase de grupos, Panu. Deixa só te perguntar uma coisinha, por acaso o Neymar vai jogar? Então, provavelmente não. O Santos e o Neymar estão especulando alguns jogos pro craque ir para a Copa do Mundo que ele está sonhando. Então esse é um jogo que provavelmente o Santos não irá escalar o Neymar. E tem alguns jogos que ele vai ser escalado, como o Bahia, o Palmeiras pode ser que ele não seja escalado por conta do gramado sintético. Então tem alguns jogos que eles estão chamando de poupar a carga do atleta Neymar Júnior, Panunzio. Nossa senhora, coisa sensível essa, hein?
Que legal. Olha, agora ia ficar muito feio se o Santos perdesse. Como é que é o nome do time mesmo? O time do Recoleta presidente? FC. O Recoleta FC. E perder, hein? Um cara de 50 anos jogando, um cara quase da minha idade. Campeonato Sênior. Seria complicado. E prosseguindo ali, para antes de finalizar, teremos o Grêmio e Deportivo Riestra, que é da Argentina, e o Vasco, agora certo, vai jogar contra o clube chileno ali, o Audax italiano, e finalizando nosso quadrinho esportivo de hoje, Panuso, teremos o seu time, que eu não sei se é seu time ou não ainda. Ex-time. Mas se ganhar hoje vai ser time, né, Panuso? Posso reavaliar, mas ainda isso não está maduro, não. Tem que pensar melhor. Perfeito. Vai jogar 11 horas da noite contra a LDU lá no estádio Rodrigo Paes Delgado. Então vamos aguardar, que é um jogo muito importante pro Mirassol ali para a fase de grupos da Libertadores, Panuso. Muito bom. Ô Mirassol, meu filho, foi só a gente começar a falar bem de você aqui para começar a parar de jogar bola. Tá parecendo um jogador do Santos aí que eu conheço. Todo mundo fala bem dele, né? Enfim, tá bom. O pessoal do Recoleta, juízo aí, hein? Porque derrotar o Santos num jogo hoje à noite seria uma desonra muito grande. Acho que vocês não teriam nem coragem de se meter a fazer isso, hein? Também acho que não. Um time chamado Recoleta, que vem com os reservas e traz um técnico de 50 anos como seu principal artilheiro, é de lascar. Vamos nessa, Panuso. Vamos nessa. Abraço, Alex. Beleza. Gente, vamos para a meteorologia, então? Olha só, dia de poucos alertas no Brasil, essa faixa laranja que você vê aí percorrendo o país de oeste para leste, é o lugar onde vai ter chuvarada, as chuvas que vão se concentrar no Pará, principalmente, e no Maranhão, tá? E mais no sul está entrando uma frente fria lá da Argentina, que também pode provocar queda nas temperaturas e também trazer chuva para o Rio Grande do Sul. Está tudo isso previsto hoje. E agora que você já viu os alertas, eu vou dar aqui a previsão da temperatura na sua cidade ou na capital do seu estado, tá? Começando, como sempre, pelo Rio Grande do Sul. Olha, não chove, sul e sudeste não chove hoje praticamente, tá? Chove só aqui nessa faixa aqui, que na divisa da região sul com os países sul-americanos aqui que fazem divisa com a gente, né? Fazem fronteira com a gente. Vamos lá, então. Porto Alegre terá 30 graus de temperatura, Florianópolis terá 28, Curitiba terá 25, aí no sudeste, São Paulo terá 28, Rio de Janeiro terá 30 de máxima, o Espírito Santo terá 29, Belo Horizonte também 29, e assim terminamos o sudeste. Falei São Paulo? Falei, né? 28 graus de máxima. Vamos agora para o centro-oeste brasileiro, começando por Campo Grande, que terá 32 graus, Goiânia, que terá também 32, e Brasília, mais fresquinho lá por causa da altitude, 27. Também não chove em nenhuma dessas cidades. A partir daqui, chove em todas as outras, com exceção das duas que ficam mais no norte do Brasil. Então vamos lá. Em Cuiabá, chove, chuvinha isolada com 34 graus de máxima, 31 de máxima em Palmas. Em Porto Velho, 31. Em Rio Branco, 32. Em Manaus, 31. Em Boa Vista, Roraima, não chove com 34 graus. E lá em Macapá pode chover também, mas é pouco. 32 graus. Em Belém do Pará, a temperatura máxima vai ser de 33 e em Palmas de 31. No Nordeste, chove em todas as capitais, tá? Em São Luís, teremos 29 graus de máxima, em Teresina, 31, em Fortaleza, 29, em Natal, 28, em João Pessoa, 29, Recife 31, que mais? Em Maceió, 30 graus, teremos 29 graus em Aracaju e teremos 28 graus em Salvador, como eu falei, chovendo nessa região toda, até o sulzinho da Bahia, na divisa lá com o Espírito Santo. Esta é a previsão da meteorologia e agora eu vou mostrar para vocês aqui os destaques na capa do nosso site do iclnoticias.com.br, tá? Bom, primeiro de tudo está aí o homem, o sonho americano de Alexandre Ramagem, esse sujeito que saiu do Brasil, né, de soslaio, que se escondeu num carro para ir até Boa Vista, Roraima, depois de lá chegou a Guiana, da Guiana se pirulitou, foi parar nos Estados Unidos e achou que ia ter uma vida de nababo lá. Negativo. A mulher dele vivia reclamando aqui que prenderam salário, que está sendo perseguida porque mandaram voltar a trabalhar presencialmente, e ontem acabou o sonho americano de Alexandre Ramagem. Primeiro, numa confusão proposital surgida na internet, porque
o pessoal da ultradireita brasileira não se conformava com isso. Então, Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro, essa caterva toda veio a público para enganar os seus consumidores de informação e dizer que Ramagem apenas tinha cometido uma infração de trânsito. Não tinha sido nada demais, estava tudo certo, que ele está com documentação ok lá nos Estados Unidos, inclusive com pedido de asilo político lá. Mas não foi o que o ICE entendeu. O ICE, trabalhando em conjunto com autoridades brasileiras, dessa vez, capturou o Ramagem se aproveitando desse episódio aí da infração. Mas ele já vinha sendo monitorado, tá, pessoal? Quer dizer, a prisão dele não aconteceu por acaso, ela é produto de esforço de equipes do governo brasileiro e equipes do governo americano, equipes policiais, né? E aí acabou o sonho americano. Muito provavelmente ele será deportado para o Brasil, porque ele não tem nenhum direito que o atenda, o que possa aliviar a sua barra nesse momento perante a legislação americana. É um tipo de esperteza que a gente viu recentemente apenas com quem? Com Carla Zambelli, aquela que talvez tenha dado o tom da esperteza e da genialidade do bolsonarismo no momento de estabelecer estratégias salvacionistas, né? Ou, se você quiser entender como estratégia de fuga, dá no mesmo, tá? Mas o Ramagem achou que estava livre da refrega, né? E muitas vezes se apresentou lá nos Estados Unidos como uma pessoa vivendo uma vida tranquilésima, sem a menor preocupação com o futuro. E o futuro chegou para ele. O futuro chegou para ele, vai trazê-lo de volta para o Brasil, onde certamente passará muitos anos purgando a pena, né? Agora, o que espanta é tanta arrogância e tanta burrice, se é que não tem uma palavra melhor para isso, na hora de estabelecer uma estratégia, porque essa cara era da ABIN, gente. Olha só, Agência Brasileira de Inteligência. Em momento nenhum ele se deu conta de que estava aí, né, na iminência de sofrer a mesma coisa que qualquer imigrante em situação irregular sofre lá nos Estados Unidos hoje em dia. Então tá aí, logo teremos, se tudo der certo, Alexandre Ramagem de volta ao Brasil, despossuído do seu mandato parlamentar, despossuído dos seus direitos políticos e possuído por uma pena muito longa que ele vai ter que purgar na cadeia aqui no Brasil, tá? Nada de Orlando, nada de conforto americano, nada de nada para ele. Acabou o sonho americano de Alexandre Ramagem e é isso que a gente vai ver daqui a pouco no nosso programa. CPI do crime organizado também está nas manchetes hoje, talvez pela penúltima vez, porque amanhã certamente estará. Hoje à tarde vai haver a votação do relatório do senador Alessandro Vieira, provavelmente não será aprovado, tá? E está aqui a manchete no nosso site. CPI do crime organizado pede indiciamento de quem? De Toffoli, Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes e também do procurador Paulo Gonet. Relatório final aponta interferência e infiltração do crime no Estado e usa o caso Master como eixo central das suas conclusões. Tudo isso vai parar no lixo das atividades parlamentares. Outro esperto do parlamento, esse aí que você está vendo com cara de mal-humorado, o deputado Sóstenes, né, que é líder da ala bolsonarista no Congresso, esse fez uma operação imobiliária, o ICL foi lá e mapeou essa operação, viu que aquela história de que os 430 mil que a polícia achou no apartamento dele lá em Brasília, na verdade, era a venda do apartamento que seria a causa, né, da existência desse dinheiro. Na verdade, tinha detalhes incríveis, assim. Por exemplo, ela foi fechada depois do dia em que ele foi pego com a boca na botija, ou com dinheiro no apartamento dele. O imposto não foi pago. Tem tanta irregularidade nessa operação que a falta de veracidade, até de verossimilhança, chamam a atenção. E dois deputados do PT, Kiko Seleguin e o deputado Maurici, foram à PGR com base nessa análise feita pelo ICL sobre a cronologia dessa operação que se viu como desculpa para esse deputado que diz que é um pé rapado, que não tem nada na vida, de repente aparecer com 430 mil reais guardado no armário do apartamento que ele ocupa lá em Brasília, né? E, enfim, está feita a denúncia, vamos ver onde vai dar isso. Com relação aos outros destaques secundários, nós temos uma coluna do Lula, daqui a pouco nós vamos ler aqui o texto do Lula, porque ele é muito importante para a gente entender o contexto em que termina essa CPI do crime organizado, né? Praticamente sepultando aqui qualquer possibilidade de que no Brasil nós venhamos a ter outras empreitadas de investigação parlamentar revestidas de alguma seriedade, até porque o Supremo Tribunal Federal não permite, né, que as CPIs avancem. E o Lula fez uma conta que eu vou repetir com vocês aqui, tá? Para vocês verem como o Supremo foi
perverso em relação à proteção de pessoas que poderiam ter sido investigadas pela CPI, caso o propósito mesmo fosse investigar qualquer coisa, tá bom? Olha, sobre as loucuras de Donald Trump, tá aí a informação que eu antecipei logo na abertura do programa, que um ex-diretor da CIA, do tempo de Obama, finalmente falou, né? Pediu a destituição do Trump com base na 25ª emenda, por quê? Por suspeitas de instabilidade mental. Nós estamos falando isso há dias, que, olha, tem muita gente nos Estados Unidos, especialistas, neurologistas, fisioterapeutas, um monte de gente que trata pacientes com demência frontotemporal, afirmando categoricamente que o Trump está passando por um processo difícil lá, que ele já não tem mais a mesma cognição de antes, que já não era nenhum Abrastemp também, hein? O Trump sempre teve um pensamento terrivelmente pervertido pelas ideias incríveis que estão naquela cabeça alaranjada. Mas agora, não, agora ele passa as madrugadas postando barbaridades no Twitter, como essa, na Truth Social, né, que é o Twitter dele, nas suas redes sociais, absurdos como esse, que ele aparece paramentado como Jesus Cristo. Ele faz essas imagens às 5 da manhã, 3 da manhã. Os especialistas lá nos Estados Unidos dizem que quem tem esse quadro de demência frontotemporal não consegue dormir. Eles têm um texto lá que chama sundowning, né? Que a pessoa está esmaecendo assim, a consciência dela. Isso faz com que, o estado avançado de deterioração do lobo temporal e frontal, ele perca a censura moral. Então começa a fazer absurdos. Ocorre que esse sujeito tem o dedo naquele botãozinho vermelho, que pode botar o planeta Terra a perder para sempre, né? Então é um perigo. E, bom, a negociação para o veto do Lula também avança lá no Congresso Nacional. E detalhes que nós vamos ter aqui sobre os procedimentos que terminaram com a prisão do Ramagem, como eu falei lá no começo do programa, tá bom? Esses são os nossos destaques. Nós temos outras informações com o nosso querido amigo Kleber Lourenço, que já está lá na nossa redação, prontinho para atualizar as informações conosco. Bom dia, Kleber. Bom dia, Panunzio. Tudo ótimo. Bom dia também à comunidade do ICL. Como vai? Tudo beleza, Kleber. Kleber, pode começar, pode escolher o assunto e vamos lá. Vou sugerir um aqui, hein? Aquela Diga. História do Sóstenes, né? Porque, sabe, foi uma apuração do ICL que demonstrou de maneira cabal que a operação toda usada para justificar aquele dinheiro que a Polícia Federal apreendeu do apartamento do deputado, que diz que era pobre de maré, ela estava lastreada na venda desse apartamento, mas só que a venda foi posterior. Quer dizer, né? Tudo indica que além de não ter pago imposto e de ter recebido dinheiro em espécie, R$500 mil, o deputado fez a venda depois do dia em que houve a apreensão, não é isso? Isso mesmo, Panunzio. Eu publiquei lá em 25 de março a apuração sobre todo o trâmite e o processo ali de venda daquele imóvel que custou quase ali R$500 mil do deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. E naquela apuração eu mostrei que a formalização completa da venda, com registro em cartório, todos os passos cumpridos, foi apenas após a apreensão daquele dinheiro na operação da Polícia Federal, na Operação Galho Fraco, que tramita também no STF e que tem como relator o ministro Flávio Dino. Então, teve aquela matéria e essa matéria motivou um pedido, uma representação no Ministério Público Federal dos deputados Maurici Seleguin e Kiko Seleguin, deputado federal, e também o deputado estadual Maurici, que ambos do PT, que pedem ali que seja apurada as circunstâncias da venda desse imóvel, e entre os pedidos dessa representação estão colocados ali a apuração de crime de falsidade ideológica, investigação por crime contra a ordem tributária, apuração de possível lavagem de dinheiro e verificação de eventual origem pública dos recursos ali na transação da venda do imóvel ali, do recebimento e daquele dinheiro que foi encontrado com o deputado. E além disso, os deputados também pedem a nulidade da escritura pública, ou seja, da transação mesmo em si do imóvel que era de Sóstenes e foi transferido para uma outra pessoa. Então, a matéria do ICL consta ali, anexada nos autos dessa representação, como um dos motivadores e dos elementos probatórios para essa representação que pede uma apuração mais profunda desse caso que a gente trouxe ali em março desse ano, Panunzio.
Pois é, apartamento lá em Tuiutaba, Minas Gerais. O que o Sóstenes, que é carioca, queria com apartamento lá em Tuiutaba, Minas Gerais, perto da minha Uberlândia, né? E de qualquer forma, gente, olha, esses políticos pensam que todo mundo é trouxa, né? Você fala qualquer coisa e isso foi certeiro. Ele, inclusive, não pagou o imposto sobre lucro imobiliário, não é isso, Kleber? Na ocasião que quando eu havia conversado com o Sóstenes, ele havia falado que, na verdade, alguns dos impostos referentes ao pagamento pelo comprador, no caso o ITBI, ele não sabia informar se havia sido pago naquela ocasião ainda, lá no final do ano passado. Depois, com a conclusão do inquérito, da conclusão da transação, mesmo que foi mais ou menos em janeiro, aí sim, só então o pagamento desse imposto foi realizado para a conclusão dessa transação também. E aí há outros elementos dessa representação dos deputados que pedem a apuração, inclusive se de fato todos os impostos foram pagos da forma correta, e por isso ali que pede a apuração em referentes a possíveis crimes contra a ordem tributária, Panunzio. Então tem ali toda uma seara de elementos que os deputados entendem que precisa ser melhor apurado e entendido para, de fato, saber se todos os impostos foram pagos ou se houve algum imposto que não foi pago. Muito bom. É uma tentativa, gente, vamos traduzir aqui. É uma tentativa de explicar o inexplicável, sabe? Esse apartamento é conversa para boi dormir. É óbvio, assim, agora muito me espanta, né, que um deputado que disse num dia que não tem nada, porque o Sóstenes declarou que tinha 5 mil reais no banco e nada, não tinha nem alpiste para o passarinho dele comer, não tinha nada. E de repente aparece com 430 mil em dinheiro em casa, né? E aí é obrigado a fazer essa ginástica, esse triplo carpado aí, para os idiotas aqui engolirem que esse sujeito estava transacionando sim um apartamentinho que apareceu do nada entre os bens que ele não tinha. Bom, vamos seguir. É o seguinte, prisão do Ramagem agora. Vamos falar um pouquinho sobre a prisão do Ramagem. Não foi uma casualidade, como quis fazer crer a mídia de direita, que ontem, de repente, apareceu, quando houve a informação da prisão, dizendo que Ramagem tinha sido preso por causa de uma infração de trânsito. Não era nada disso, né, Kleber? Foi um trabalho mesmo de acompanhamento e de investigação da situação dele lá nos Estados Unidos, inclusive por autoridades brasileiras, não é isso? Isso mesmo, Panunzio. Eu conversei ontem com o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues, que me confirmou que sim, a prisão de Alexandre Ramagem foi fruto de uma operação conjunta, tanto do governo brasileiro com as autoridades do governo dos Estados Unidos, que já tem um acordo de cooperação ali em busca de foragidos, pessoas brasileiras em situação irregular e criminosos que estejam em solo americano. Já faziam meses que um adido da Polícia Federal lá nos Estados Unidos acompanhava a rotina e acompanhava também toda a movimentação de Alexandre Ramagem. E aí a Polícia Federal fez a comunicação às autoridades norte-americanas, inclusive ao próprio ICE, sobre onde estava o Alexandre Ramagem, ex-deputado federal e também ex-diretor da ABIN. E aí também informou sobre a situação irregular e todos os demais detalhes. E aí, com esse repasse das informações, o ICE realizou, então, a prisão do ex-diretor da ABIN e também ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que continua detido nas instalações do ICE. Eu conversei também com alguns delegados e também agentes da Polícia Federal que estão bem confiantes de que, sim, Alexandre Ramagem será deportado para o Brasil. E o que chamou a atenção de alguns agentes da ABIN com quem eu conversei é o fato de um ex-diretor de uma agência de inteligência ter sido detido de forma tão fácil e sem tanto óbice das autoridades americanas. Eles tinham, inclusive, a preocupação de alguns membros da ABIN, Panunzio, era de que Ramagem pudesse tentar negociar informações que ele teve acesso quando era diretor da ABIN, de que ele tentasse fazer algum tipo de barganha para que ele conseguisse ali o asilo político e a sua permanência nos Estados Unidos. Vale lembrar que Alexandre Ramagem tem, sim, um processo ali em aberto para a obtenção de asilo político, mas, segundo essas fontes na Polícia Federal, eles acreditam que isso não vai para frente, que ele será, sim, deportado, Alexandre Ramagem. E aí, esses agentes da ABIN com que eu conversei falaram, horas, o que será que deve ter acontecido para que esse trâmite tenha sido dado de forma tão fácil e tranquila, sem tantas dificuldades? Eles acharam que o processo ia ser muito mais custoso, que talvez tivesse alguma espécie de embate entre os dois governos, e até ressaltam que muito provavelmente Alexandre Ramagem, apesar de ter sido diretor da ABIN, não tinha nenhuma informação relevante ou nenhum dado relevante para oferecer aos americanos. Então, esse é um ponto interessante que chamou a atenção da área da inteligência no Brasil. Muito. A gente continuar aqui com
com o nosso querido Kleber Lourenço. Eu vou pedir para você gosta do nosso noticiário? Você curte? Então deixa o seu like aí, porque isso ajuda a gente na dispersão da nossa mensagem, dos nossos conteúdos, tá? Deixa um like lá, faz um comentário, engaje com a gente, porque isso nos beneficia e muito. É tão importante isso quanto uma colaboração eventual para que a nossa estrutura possa seguir funcionando aqui, né, através das compras dos produtos que o ICL oferece para você, que são produtos espetaculares. Bom, dito isso, Kleber, vamos voltar para o terceiro assunto agora. O veto que o Congresso pode derrubar com relação aquilo que o Congresso aprovou no pacote da segurança pública, isso pode ter consequências ao contrário, pode facilitar a vida dos bandidos caso o presidente da República tenha o seu veto derrubado pelo Congresso. Por quê? O que pode mudar? Olha, Panunzio, eu tive acesso a um relatório realizado pelo senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso Nacional, que ele elenca ali todos os impactos que pode ter uma eventual derrubada do veto ao PL da dosimetria, que é nada mais do que uma anistia aos criminosos do 8 de janeiro disfarçada. E este relatório ele é muito contundente em falar que, inclusive, a derrubada do veto ao PL da dosimetria pode beneficiar não só o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais criminosos do 8 de janeiro, como também condenados por crimes graves. Crimes hediondos, por exemplo, segundo esse relatório do senador, podem ter um tempo mínimo de 70%, cair esse tempo mínimo para a progressão de pena de 70% de cumprimento da pena para 40% de cumprimento da pena para que tenha progressão para regime semiaberto, para regime aberto e afins. Também fala sobre a reversão numa lei recém-aprovada. A gente teve o PL antifacção que foi recentemente aprovado no Congresso Nacional e fala que vai criar uma confusão jurídica também, já que o PL antifacção traz mais um recrudescimento das leis a criminosos, membros de organizações criminosas, facções e afins, e isso pode acabar também facilitando a vida desses criminosos faccionados e também criando conflitos jurídicos com uma lei recém-aprovada. Além disso, fala sobre a redução de pena total em alguns casos, como no caso de um crime gravíssimo, que é a abolição do Estado Democrático de Direito e seus crimes ali coligados, que podem ter sim os efeitos das penas a esses crimes gravíssimos. E aí, falando sobre o Brasil, a gente sabe, constantemente nós temos também as nossas briosas Forças Armadas que ano sim e ano também ficam ali articulando contra a República, e aí isso pode tornar o Brasil ainda mais vulnerável, não só às próprias Forças Armadas, que constantemente atentam contra a nossa democracia, mas também a poderes estrangeiros que possam tentar articular qualquer tipo de golpe ou algo que fragilize também a nossa democracia, que é algo que já falamos bastante aqui no Desperta. A gente já deu alertas da própria BIM, já conversamos sobre apurações das autoridades, inclusive, em especial, preocupações sobre a interferência da gestão Donald Trump contra as eleições brasileiras, que seria também um atentado contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Então, o relatório do senador Randolfo Rodrigues ele é bem completo e amplo, mostrando todos os impactos e como isso traz não traz nenhum benefício para a sociedade, para nós, sejamos francos, isso só piora o Brasil. E como eu disse ontem, vale ressaltar que a oposição, principalmente Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato à presidência, até o momento tem como único projeto isso: libertar criminosos e facilitar a vida de criminosos, que é disso que estamos falando. Então é a única proposta e a oposição segue em ano eleitoral mostrando que a sua principal proposta é isso: facilitar a vida de bandido, infelizmente. Pois é. E sempre em nome do combate ao crime, que é mais incrível, né? Os caras dão medalha para miliciano, condecoram na cadeia, vão lá entregar e dizem: não somos nada a favor do crime organizado. Quem te viu e quem te vê, né? Por fora, como é que é o ditado, o provérbio, Kleber? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, isso, né? Infelizmente. Muito bom. Kleber, um abração para você, obrigado, viu? Até amanhã. Só um último ponto importante para a gente trazer, 2 pontos importantes, é que a CPI do crime organizado distribuiu ali o relatório do senador Alessandro Vieira durante a madrugada. Eu recebi esse relatório e chama a atenção que esse relatório pede indiciamento de apenas 4 pessoas, Panunzio: os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Procurador-Geral da República, o Paulo Goné Branco. E é interessante que na fundamentação fala ali sobre crimes de responsabilidade, mas quando a gente lê esse relatório, e aí eu faço essa observação porque eu tenho contato com o senador Alessandro Vieira, ali já conversei, debati algumas pautas e algumas matérias importantes com ele, mas o relatório chama atenção porque basicamente usa como fundamento
para pedir esse indiciamento, decisões jurídicas que você pode não concordar, você pode não gostar, você pode ali achar que elas são indevidas, que elas criam qualquer tipo de dissabor, mas elas não são ilegais. Então, cria um limiar extremamente perigoso ali sobre a atuação desses ministros. E aí vale também ressaltar alguns dessas decisões que ele usa como embasamento, ali, como, por exemplo, no caso da omissão de decisão do ministro Alexandre de Moraes, no caso da oitiva do TH Joias, que ia à comissão. Eu também não concordo com a forma como o ministro Alexandre de Moraes procedeu naquele caso, mas usar aquilo como fundamento para pedir o indiciamento de um ministro do STF é extremamente grave e isso abre o precedente para uma crise muito grande entre os poderes. Então, é um relatório que vai ser votado hoje pela CPI do crime organizado. Vale a gente se atentar. O relatório tem 200 páginas, fala também sobre facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, mas, diante de tudo que é exposto nessas 200 páginas, ele pede só esses 4 indiciamentos com argumentos que, na minha análise e na minha leitura, são extremamente delicados e afrontam ali, de forma muito direta, o exercício da magistratura. O ministro não pode ser, a não ser que seja algo flagrantemente ilegal, você ter uma decisão que afronte a lei, é muito perigoso você pedir o indiciamento de um ministro por base nas suas decisões, quando elas não são ilegais. E um último ponto para chamar a nossa comunidade. Hoje eu publiquei no site mais uma reportagem baseada na nossa plataforma de denúncias, o denunciei.com, que é sobre os dados da empresa Digitro, que é responsável pelo sistema Guardião. Segundo um fórum de hackers, essa empresa foi invadida e mais de 3 terabytes de informações estão disponíveis na internet sobre essa empresa. Eu baixei e olhei os dados que estão disponibilizados ali. Então temos ali dados referentes a projetos da empresa, enfim, uma gama muito grande de dados mesmo da empresa Digitro, responsável pelo sistema Guardião. E esse sistema Guardião, só para a nossa audiência ficar sabendo, é o sistema utilizado por polícias federais, civis e outros órgãos de segurança do país para monitoramento de ligações, obtenção de dados de redes sociais, WhatsApp, ligações, chamadas telefônicas e afim. Eu pedi um posicionamento da empresa, até o momento não tive um posicionamento sobre esse vazamento, mas os dados estão, sim, disponíveis nas redes sociais, inclusive em sites que você não precisa ali de grandes trabalhos, ou nem sequer na Deep Web esses dados estão. Você consegue ali numa busca rápida pelo Google ter acesso às informações que foram disponibilizadas por hackers. Então, é mais um trabalho vindo da plataforma Denunciei. Se você tem alguma denúncia, alguma informação importante e relevante para a sociedade, fique à vontade de denunciei.com, a plataforma de denúncias do ICL também, Panunzio. Muito bom saber que está funcionando bem assim, viu? Ô Kleber, agora mesmo, porque a CPI do crime organizado tinha muita gente para indiciar. Realmente pedir só o indiciamento dos magistrados e do Paulo Gonet parece pouco. Cadê o Ricardo Magro? Cadê a REAG? Cadê os outros parceiros, por exemplo, dos criminosos, como os dois empresários lá de Ribeirão Preto, o Turco Louco e o Primo, que não estão com o indiciamento pedido nessa CPI? Está faltando gente aí nesse relatório mesmo, né? Faltando bastante gente e, mais uma vez, me chamou a atenção a forma como o relatório deu esses indiciamentos e as suas justificativas. Vale a gente ver o debate que vai ter na comissão hoje sobre esse relatório apresentado, se de fato ele vai avançar ou não, e o que vai ser discutido entre os senadores sobre esse relatório. Por que foi que não sei se você perguntou isso para o senador Alessandro Vieira, mas por que foi que ele decidiu concentrar coisas sobre os ministros do Supremo? Olha, eu tive acesso a esse relatório às 2h, então ainda não conversei com o senador, mas são perguntas que eu vou fazer a ele ao longo da manhã e tendo essas respostas, devo trazer também lá no site do iclnoticias.com.br. Nós estamos chamando a atenção disso, gente, porque nós estamos dando aqui a notícia para que depois não nos acuse de estar aí fazendo algo do tipo o PPT da Globo lá, né? Em que a informação foi divulgada, estava ali na testa dos jornalistas e ninguém reclamou da falta que faziam os outros elos de uma cadeia muito bem estabelecida, né? E que aqueles lá que estavam mostrados não tinham uma relação tão clássica assim. A mesma coisa parece estar acontecendo em relação a esse relatório, né? Realmente estamos apontando aqui a falta. Cadê o pessoal do PCC? Cadê os empresários? Olha, o Turco Louco está fazendo um acordo de delação, está se dispondo a pagar R$1 bilhão para ficar livre da cadeia, né, Kleber? Então, como é que a CPI desconhece a existência dessa figura? Como é que a CPI desconhece a figura do Ricardo Magro, né? Um personagem que vive lá nos Estados Unidos como um nababo, e o próprio presidente da República disse que mandou informações lá para procederem dele à prisão e não aconteceu nada. Então, está faltando, sim,
E isso marca pauta desnecessidade mesmo dessa CPI, que afinal de contas vai terminando de maneira bastante agônica, né, Kleber? Exatamente. Vamos ver ali o que vai sair disso e, mais uma vez, eu conversando com o senador, tendo resposta sobre das circunstâncias que esse relatório foi elaborado e por que só esses indiciamentos, devo trazer também lá no site. Vou pedir para você mandar uma cópia, porque eu estou louco para ler esse relatório, tá? Para entender essas justificativas. Kleber, valeu. Como sempre, informações ótimas aqui logo no comecinho do programa. Obrigado, viu? Imagina, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Estão vendo quantas contradições, né? Quantas e quantas contradições. Vou mostrar para vocês aqui manchete do Globo. Hoje vai ser o assunto do dia, essa CPI aí, né? CPI que começou manca e termina torta. Relatório final da CPI do crime organizado pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet. Está aqui no Lauro Jardim, no Globo. Informação que reitera isso que o Kleber acabou de dizer aqui para a gente, que ele tinha apurado durante a madrugada. Assinado pelo senador Alessandro Vieira, o relatório final da CPI do crime organizado contém uma medida nunca antes tomada por uma CPI, que é pedir o indiciamento de 3 ministros do Supremo. Quem são? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, por atos em relação ao Banco Master. E também Paulo Gonet, que a gente viu, né? O Kleber já tinha falado para a gente. Votação que está prevista para acontecer hoje lá no Senado. Sobre o ministro Alexandre de Moraes, o senador destacou o seguinte: a relação entre a mulher dele, Viviane Bassi, e o banco, aquele contrato de cento e tantos milhões de reais aí, né? 3 milhões e 600 mil por mês. O que ele diz? A relação entre o cônjuge do magistrado e o banco é a causa objetiva de impedimento nos termos do artigo tal do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz está impedido quando ele próprio ou seu cônjuge fazem parte direta ou indiretamente de algum tipo de interesse materializado no feito. Trata-se de hipótese de impedimento absoluto, insanável, cognoscível a qualquer tempo, que independe de comprovação de prejuízo ou de influência subjetiva. A magnitude da remuneração, 129 milhões no contrato e 80 efetivamente pagos, exclui qualquer possibilidade de caracterização como relação profissional ordinária ou de baixa relevância econômica, tratando-se de vínculo de dependência financeira substancial entre a família do magistrado e a instituição investigada. Eu repito para vocês, né, porque a despeito de tudo que possam dizer aqui do comportamento desse juiz da corte, cadê os criminosos do crime organizado? Cadê o primo? Cadê o turco louco? Cadê o pessoal da REAG? Onde é que está essa gente toda? A CPI esqueceu que era crime organizado, o objeto da investigação? Né? Ainda sobre outros assuntos que nós já tocamos aqui hoje, nós temos aqui uma coluna da Juliana Dalpiva explicando para a gente como é que foi o trabalho que levou até a prisão do Ramagem. Vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui para que você fique bem informado. PF monitorou o fim da data de permanência legal de Ramagem nos Estados Unidos para preparar essa ação que teria culminado com a prisão. PF fez um trabalho de cooperação, diz aqui a Juliana, por meio de um oficial de ligação que acompanhou os dados de Ramagem lá nos Estados Unidos. Olha, se você é bolsonarista, se você caiu aqui por acidente na nossa bolha, presta atenção numa coisa. Vocês já viram a quantidade de gente que se deu mal tentando essas jogadinhas espertas? O Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato, o Ramagem está preso nos Estados Unidos, a Carla Zambelli está aguardando a extradição pela Itália, né? Os outros generais de 4 estrelas já estão ou cumprindo prisão em casa porque estão velhos demais, ou na cadeia mesmo, em salas especiais. O Bolsonaro está apodrecendo na sua prisão agora domiciliar. Aqui parece muito claro que o crime institucional não compensa, né? Pois que isso sirva de lição para o resto dos tempos nossos aqui, né, nesse Brasil, que tem uma história de ser açoitado de tempos em tempos por empreitadas golpistas de militares que acham que vão subordinar a política à sua visão de mundo, né? E não vão, tá? Que isso fique patente, tá? Mas deixa eu só ler aqui para vocês aqui, olha, a Juliana está contando para nós, olha, a coluna dela apurou que a prisão do Ramagem ocorreu depois de um trabalho de meses da Polícia Federal, desde que o Ramagem se mandou para os Estados Unidos em setembro. Um dos pontos centrais para que essa ação se desdobrasse no que virou nessa segunda-feira foi verificar quando vencia o período de permanência legal do ex-deputado dos Estados Unidos com o visto B1, B2, que é visto de turista, aquele visto que todo mundo tem. Além disso, a PF fez um trabalho de cooperação por meio de um oficial de ligação que estava atuando nos Estados Unidos e acompanhando de lá a situação do Ramagem. Ele foi preso ontem, segunda-feira, por agentes do ICE.
o Serviço de Imigração dos Estados Unidos na Flórida, onde permanecia desde que deixou o Brasil em 2025. Agora, como esses bolsonaristas se ferram com o ICE, não é não? Semana passada foi um influencer bolsonarista lá que caiu nas garras do ICE, tá? E aqui, olha, a gente está vendo o trabalho de uma polícia de imigração que de vez em quando, muito raramente, faz o que deveria, caso do Ramagem, né? Caso notório. E do mesmo tempo, estamos aqui ressaltando as ações absolutamente abjetas desse mesmo órgão com relação ao tratamento que dispensa a latinos em geral, né? Que é produto do racismo que hoje anima o governo americano. Bom, olha só, continuando aqui com as informações. Investigadores já identificaram que Ramagem iniciou sua fuga de Brasília a partir de um voo para Boa Vista em 9 de setembro. O trajeto de Boa Vista a Goiânia foi feito de carro. Nos dias seguintes, ele e a mulher Rebeca passaram então a postar uma série de imagens aí nas redes sociais, tentando disfarçar o paradeiro do deputado. E aí, antes dela viajar para os Estados Unidos, por causa disso, ela foi objeto de uma busca pessoal. A Câmara declarou que o deputado apresentou... Aqui fica uma questão para vocês refletirem. O Ramagem apresentou uma série de atestados médicos lá na Câmara. Quem foi o médico que deu esse laudo vigarista para esse sujeito fugir do Brasil? Justificando lá a ausência dele. Quem são os médicos que assinam documentos falsos que dão a deputados o direito de faltar às sessões o quanto eles quiserem, do jeito que eles quiserem? Sabe? Eu duvido que a Câmara vá aprovar um roteiro de investigação para apurar esse tipo de falsidade, sabe? No Brasil é o seguinte, o sujeito é chamado para depor numa CPI, primeira coisa que ele faz, peguei um câncer no estômago, não posso mais ir. Estou com um tumor na cabeça, não posso falar nada, sabe? E tem médico que assina essas mentiras. Essa declaração do médico constitui falsidade ideológica. Isso pode dar 4 anos de cadeia. Por que ninguém quer saber quem é o médico que assina uma licença falsa para um deputado como esse sair por aí se pirulitando do país? Tá? Então é isso. Tivemos um trabalho conjunto, o governo brasileiro monitorando o fim do período de permanência legal do Ramagem nos Estados Unidos. Há uma contraparte. Desculpa, gente, está difícil hoje aqui. A garganta está muito seca. Mas havia uma contraparte nos Estados Unidos fazendo o trabalho pela autoridade policial americana. Isso tudo terminou não se sabe se é verdade ou não isso, mas vamos lá, numa apreensão por um comportamento errático no trânsito que encerrou o sonho americano desse sujeito que é o foragido, talvez um dos mais insidiosos foragidos do golpismo bolsonarista e da trama do 8 de janeiro, tá bom? Olha, teve substituição em Brasília, uma substituição que deveria ter acontecido há muito tempo, que ontem finalmente aconteceu, né, para desconectar os vínculos entre as instâncias dirigentes e o INSS no que diz respeito às fraudes perpetradas contra milhões de aposentados no Brasil. Vou mostrar para vocês aqui outra manchete no nosso site. Tá aí, olha, governo Lula demite o presidente do INSS, Gilberto Waller. Isso deveria ter acontecido há muito tempo, né? Porque ele estava na linha de sucessão, não que ele tenha, não estou dizendo que ele está implicado com nada, mas enfim, a mesma linha de comando. Ontem essa linha de comando foi quebrada e se instalou ali na direção desse órgão tão importante para o Brasil e tão ineficiente, né? Se instalou ali uma funcionária de carreira que agora vai tentar resolver todos os seus pepinos aí, que não são poucos, tá? Vamos ver aqui o que nos diz a matéria que foi publicada aqui no nosso site ontem à tarde, está dizendo o seguinte, olha, o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Gilberto Waller Júnior, foi demitido segunda-feira. Para o cargo, assume a servidora de carreira Ana Cristina Viana Silveira. Antes de ser nomeada presidente, Ana Cristina ocupava o posto de secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência Social. A mudança foi anunciada por meio de uma nota oficial da pasta. O Waller tinha assumido a presidência do INSS no dia 30 de abril do ano passado, quando finalmente eclodiu esse escândalo aí das fraudes na Previdência. A crise teve início após uma operação da Polícia Federal revelar um esquema de descontos indevidos aplicados a benefícios de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Segundo as investigações, os desvios chegaram a 6 bilhões e 300 milhões de reais em benefício dessa turma toda. E aí se colocou ali a servidora, que é essa que você está vendo aqui na foto, olha,
Cadê? Não está vendo não. Aí, agora você está vendo. É essa senhora, né, que ela passa a gerir essa máquina com responsabilidade sobre a fila, que não é pequena, que está quase nos seus piores dias, e também sobre a bagunça que ficou ali, remanescente dessas concessões que foram feitas ali, né? É uma matéria da Agência Brasil apresentando a substituta do presidente do INSS. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui, para você ficar bem informado. O Ministério da Previdência Social anunciou a troca no comando do Instituto Nacional do Seguro Social. Ana Cristina Viana Silveira assume a instituição no lugar do Gilberto, que presidiu o INSS por 11 longos meses. Servidora de carreira, ela assume a presidência do órgão com a missão estratégica de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto, informou o Ministério numa nota. Graduada em Direito, ela ingressou no INSS em 2003 como analista de seguro social. Atualmente, ela estava num cargo bem importante lá, era secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência Social. A trajetória dela inclui ainda a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social durante 3 anos e, segundo a pasta, durante a gestão dela, o setor dobrou a capacidade de análise de recursos. Agora vai precisar fazer uma ginástica para dar vazão ao passivo do INSS, que enquanto os escândalos vão proliferando aí na mídia, eles seguem aumentando, né? Bom, próximo assunto aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, ainda em relação à CPI do crime organizado, também um parágrafo ou 2 aqui da matéria que o Lula faz, é um balanço muito importante, você vai ler no nosso site, no iclnoticias.com.br, tá bom? CPI do crime organizado termina e expõe uma desmoralização de inquéritos parlamentares. E o Lula fez as contas aqui, foi buscar nos arquivos do Congresso e puxando pela memória prodigiosa que ele tem, e descobriu lá que, olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu 22 vezes, isso nos últimos 3 anos, a favor de investigados por comissões de inquérito no Congresso Nacional, dispensando-os de comparecer a depoimentos para os quais estavam convocados, tá? Toda vez que alguém foi ao Supremo pedir para não falar em CPI, o Supremo autorizou dessa vez. Das 22 dispensas que foram concedidas recentemente, a personagens que estavam no centro de alguma investigação, 14 se deram entre o segundo semestre de 2025 e a semana passada, ou seja, um período menor do que um ano, tá? Sendo que todas elas aconteceram, as 14 últimas, né, no âmbito da CPMI do INSS. Personalidades públicas como o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, isso é algo que não dá para entender, né? Ibanez, o homem que está até o talo metido nesse escândalo do BRB. Aliás, hoje mesmo nos jornais tem informações sobre os arroubos do governador Ibanez com relação ao que ele pretendia lá da CPMI do INSS. Está aqui, olha, eu vou mostrar para vocês aqui a informação que está no Globo. Olha só, quer dizer, a cada dia que passa, a situação do Ibanez piora e, ao mesmo tempo, o silêncio e as proteções de que ele goza parecem ser mais eficientes. Olha aqui, ó, em mensagem, Ibanez cobrou do presidente do BRB um desfecho na compra do Master. Não vou suportar esse desgaste, dizia o governador aqui, numa ordem intimidatória para o presidente do banco, né? Olha só que bonitinho esse ex-governador aqui, ó. Candidato a senador. A matéria diz o seguinte, ó, o governador do Distrito Federal disse em junho de 2025 que a negociação da compra do Master pelo BRB estava gerando mais desgaste do que deveria e que não iria suportar esse desgaste. Um desabafo registrado em mensagem enviada a Paulo Henrique Costa, PHC, que era então o presidente do BRB. O diálogo está sob a análise da Polícia Federal, que apura indícios de fraudes em operações das duas instituições financeiras. Procurado, Ibanez admitiu que sempre cobrava um desfecho para a negociação entre o Master e o BRB, só que esclareceu que não sofria influência de ninguém. Estava lá ele tranquilão, era só ele com a cabeça dele, tá bom? A defesa do ex-governador afirma que era natural haver preocupação acerca do desdobramento de todas as ações que têm repercussões no Distrito Federal. Inclusive, quebrar um banco que existe há mais de 60 anos é algo mesmo que deve interessar um governador que diz sempre que nada tinha a ver com negociações que estavam ali nas barbas dele e pelas quais ele não assume nenhuma responsabilidade. Pessoal, temos uma enquete no ar, eu já estou quase no encerramento do programa, mas ainda dá tempo de você votar, tá?
essa é uma enquete sobre a... Bota no ar para mim, fazendo favor, Alex. Deixa eu ver aqui no... Estamos sem a enquete? Tá, então tá bom. Então vamos lá. Você pode pegar aí no seu YouTube a enquete. É uma enquete para saber o que você acha sobre o fim dessa guerra do Golfo. Você acredita que os Estados Unidos estão vencendo a guerra? Você acredita que o Irã está vencendo? Bota lá na enquete, tá? Vota lá com a gente, porque, olha aí, tá aí, ó. Não, nós mudamos a enquete aqui, não foi essa enquete não, é outra. Vamos lá então, corrigindo aqui, a enquete de hoje é sobre as autoridades do Banco Master, tá? Olha só, as altas autoridades serão punidas pelo escândalo do Banco Master? As altas autoridades da República, vocês viram aí que a CPI do crime organizado está propondo indiciamento só de ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, tá? E as respostas para você, olha, sim, até ministros do STF serão punidos, 19% só, quer dizer, uma pessoa a cada 5 aqui da nossa audiência que acredita nisso. Sim, para os bagrinhos, né? Ou seja, não serão punidas as autoridades, só os bagrinhos serão punidos, 39%, e a última hipótese, a pizza está no forno, 42%. Então as pessoas estão incrédulas com relação a qualquer tipo de punição que venha eventualmente a ser aplicada aí por causa do Banco Master, tá bom? O que foi, Alex? Já estamos encerrando a enquete aqui, então vamos lá. Altas autoridades serão punidas, a pizza está no forno, venceu, ceticismo. Só os bagrinhos é o pessimismo atuando aqui sobre as nossas mentes, com 39%, quase não, na margem de erro, né, Alex? Cadê, Alex? Põe aqui para mim, não acabei não. E aí, 19%, 1 em cada 5 acreditam que muita gente vai ser punida, inclusive o ministro do Supremo. Eu acho uma expectativa exagerada, tá bom, gente? Mas vamos lá, tem todo o direito de ser otimista ou pessimista, ou mais otimista do que eu, ou mais pessimista do que eu. Eu prometi lá no comecinho do programa que ia falar sobre a questão do Estreito de Hormuz, porque lá está rolando, né, um duplo bloqueio, o bloqueio iraniano, que parece que é o que funciona, e agora o bloqueio americano que está deixando escapar petroleiros da China, tá? Tá aí a manchete no UOL, petroleiro chinês atravessa o Estreito de Hormuz apesar do bloqueio dos Estados Unidos. Um petroleiro chinês sancionado pelos Estados Unidos passou pelo Estreito de Hormuz na terça-feira, apesar do bloqueio americano, segundo dados de navegação. O navio Rich Sterry é a primeira embarcação a sair do Golfo Pérsico desde o início do bloqueio militar. Dados das plataformas LSEG, Marine Traffic e Kepler confirmaram a passagem pelo ponto de estrangulamento, como a gente viu mais cedo aqui no programa mesmo. Já são 3 os navios que furaram o bloqueio americano. E aí vem a pergunta, e se os Estados Unidos, de repente, forem se haver com os petroleiros chineses? O que vai acontecer, hein? Para terminar o programa, nós ainda temos um minutinho, a informação que está na capa do New York Times de que o Irã, a pedido dos Estados Unidos, está negociando uma outra proposta de paz para ganhar tempo. Agora, o Trump já não fala em nunca mais o Irã terá um acervo nuclear. Ele fala que nos próximos 20 anos o Irã não pode ter um acervo nuclear, o que muda radicalmente a proposta, tá? E assim a gente vai vendo no dia a dia a construção de uma derrota homérica para o império militar mais poderoso da história da humanidade. Com isso eu vou terminando o programa de hoje, eu quero me despedir de vocês, chamando, desculpe mais uma vez, chamando todo mundo para um evento que vai acontecer aqui no ICL no dia 28, às 8 horas da noite, é um domingo. Está sendo chamado de o dia D. Nesse dia, o Eduardo vai lançar aqui a ideia, as bases de algo que deveria ter sido feito há muito tempo, ou ter sido iniciado há muito tempo, pelo governo brasileiro, pelas corporações brasileiras, mas ninguém fez e o ICL vai fazer agora, tá bom? Vai decretar o Dia Nacional da Soberania Digital. É o dia D do Eduardo Moreira. No domingo, dia 28, ele vai anunciar aqui um grande projeto e eu espero que você esteja conosco para acompanhar. Se você quiser, desde já, pode buscar o seu convite aqui no despertaicl.com.br, tá bom? E aí a gente vai te lembrar no dia dessa live muito importante que o Eduardo Moreira está prometendo para a gente no domingo, dia 28, às 8 horas da noite, tá bom? Bom dia para você. Audiência, cadê a audiência? 24.300. Tá bom pra caramba isso, hein? Olha, a CNN em segundo lá,
com 17.700, são 7 mil pessoas a mais na nossa audiência. A Jovem Pan com 15 mil. Gente, muito obrigado para vocês. Ó, maravilha. Super obrigado. Espero te encontrar aqui amanhã cedinho de novo, tá bom? Bom dia para você, excelente terça-feira e até amanhã às 7 da manhã. Tchau. As maiores plataformas digitais do mundo moldam os rumos do Brasil. E nenhuma delas é brasileira ou sul-americana. A Rede Globo podia ter feito uma, os grandes bancos podiam ter feito, o Estado podia ter feito, mas nenhum deles fez. Agora, nós estamos fazendo. Estamos trazendo para o país a tecnologia mais avançada disponível hoje no mundo, para construir sob leis e interesses brasileiros a nossa soberania digital. No dia 28 de abril, às 20 horas, divulgaremos todos os detalhes. Não deixe de assistir e participe desse momento histórico.